Sim, eu gostaria de cumprimentar a todos que nos ouvem com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aos nossos queridos irmãos e amigos, familiares que estão aqui no Brasil e os que estão fora também do país, companheiros da gente que está espalhado pela terra. Nós estaremos aqui nesses momentos oportunos, falando um pouco da Palavra de Deus. Bom, para quem não me conhece, eu sou o pastor Wilson Rodrigues Diniz, estou como missionário na cidade de Senador Canedo, aqui na Grande Goiânia, no estado de Goiás, e é um prazer estar podendo falar com vocês, para nós orarmos e ter esse bate-papo aqui através desses recursos da internet, ok? Um grande abraço e bem-vindos a todos que estiverem nos assistindo no canal, posteriormente. E eu vou fazer então a leitura bíblica, depois nós vamos ouvir uma canção com a Sandra que está aqui conosco, ok? O texto é 2 Crônicas 7,14, bastante conhecido, e por causa disso mesmo, ser conhecido, que eu gostaria de dedicar um pouquinho com vocês desse texto. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ok? Deus abençoe. Nós vamos ouvir uma canção com a Sandra, e você poderá então cantar conosco também. Por favor. Sei que estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver que há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero me alegrar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, ainda que o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Pois tu és fiel, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Pois tu és fiel, meu Deus, fiel a mim. Ok, obrigado, Sandra. Meus queridos, eu gostaria de compartilhar rapidamente uma experiência que eu tive em setembro de 2018, para que a gente possa meditar um pouquinho no texto. Naquela ocasião, em setembro,
logo em seguida seria as eleições. Dá uma olhada aí. Portanto, seria um ano eletivo de muita luta no Brasil. E o meu coração se encheu de uma necessidade que eu creio ter vindo do coração do Pai, para mim e para as pessoas que estavam comigo, que nós começássemos a orar pelo Brasil. Aí está, então, o nosso tema, o nosso banner, orando pela nação. Porque as pessoas estavam, o Brasil todo estava num alvoroço danado. O Brasil queria mudança. Todos nós queríamos algum tipo de mudança. Queríamos renovação das lideranças. E existia uma possibilidade de mudança e muita gente colocou toda a sua esperança em uma pessoa que estava no pleito eletivo. E naquele momento eu me preocupei. E eu dizia que a solução do Brasil, a solução para o nosso povo, ela estava em Jesus Cristo. E nem o candidato A, o candidato B, partido A, o partido B. Que nós tínhamos sim que fazer o nosso papel de cidadão, mas que nós precisávamos depender muito de Deus e confiar em Deus e não no homem. Não confiar nem em nós e nem em um outro homem, mas fazendo o nosso papel, votando, orando e buscando a direção de Deus. Então nasceu no meu coração esse desejo de orar pela nação. E estamos até hoje fazendo isso. E precisamos continuar. E quero convidar vocês também para levantarmos uma campanha contínua de oração pelo Brasil. Independentemente da sua religião, mas que você exerça a sua fé e possamos nos unir como cidadãos, como brasileiros, unir nossas famílias, nosso povo, num clamor contínuo, que é o que vai falar aqui o nosso texto. E ainda ali pela setembro, outubro, eu dizia, olha, o Brasil está numa situação muito difícil. E todos querem mudança. E eu dizia, olha, e pode ficar pior ainda. Vamos depender, e precisamos depender muito de Deus. E a verdade é que agora em 2020, o Brasil que estava um pouco melhor, caminhando, as coisas tentando se ajustar, nós fomos acometidos dessa pandemia e o que estava difícil ficou muito pior. E ficou muito difícil para todos nós, todas nossas famílias, não só brasileiros, mas todas as nações da Terra. Então a necessidade de clamor é real. Eu estava certo em convidar meus amigos, meus companheiros para orar pela nação. E eu tenho procurado salientar os pontos importantes do Brasil. Eu pretendo em outra gravação fazer isso, falar das coisas boas do Brasil. Eu conheço esse Brasil de ponta a ponta, de norte a sul. E quando eu tive a oportunidade de conhecer alguns países da Europa e também nos Estados Unidos, eu fiquei mais seguro ainda de que o nosso Brasil é o melhor país do mundo. Às vezes quando eu falo isso, ou quando eu ergo a bandeira do Brasil, não são todos que gostam e acham às vezes estranho da minha parte. Mas eu gosto realmente do Brasil e conheço as suas belezas, falarei sobre isso numa outra oportunidade. Mas voltando aqui o texto de 2 Crônicas é muito específico, ele é muito pessoal e ele aborda a minha necessidade bem de frente com a minha necessidade, mas ele também aborda a necessidade da nação, a necessidade de um povo em qualquer parte da terra. E o texto diz o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então eu começo analisando, fazendo para nós uma pergunta. A afirmação de Deus é o meu povo, se o meu povo. Então que povo é esse? Obviamente o povo de Deus. Agora, quem é povo de Deus? Eu preciso ter essa convicção, essa segurança que eu sou povo de Deus. Porque Deus não faz exceção e nem discrimina. Então você é povo de Deus. Você deve tomar essa postura e se assegurar de que você é de Deus. Você não pode ter dúvida disso. Então, se o meu povo, o povo que tem parte com Deus, que faz parte do amor de Deus, que está
vinculado aos princípios do Evangelho e que ama a Deus, é a você, então, que Deus está falando. O meu povo, e esse povo que clama, é um povo que chama pelo meu nome. Então, esse povo, ou essa pessoa, cada um de nós, primeiro precisamos reconhecer a nossa necessidade de clamar a Deus, de que Ele é Deus na minha vida, Ele é Pai, Ele é Senhor, e Ele que dirige a minha vida. Então Ele é Salvador, mas Ele também, eu preciso reconhecer que Ele é Senhor da minha vida, então Ele que manda na minha vida. Então eu clamo a esse Deus. Outro aspecto, diz o texto, se esse povo que clama se humilhar, é diferente de ser humilhado, tá, gente? Se eu e você nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus, obviamente, reconhecendo a nossa necessidade, reconhecendo as nossas falências. Então, o nosso Deus estará entrando com a sua providência na nossa vida para nos trazer a sua bênção diante do nosso clamor. E o verso continua dizendo, esse povo que se humilha, orar e me buscar. Então, amados, há uma necessidade, como eu disse no início, de oração, de orar pelo nosso país, de orar pelo nosso povo diuturnamente, e buscar a Deus. Diferente dos jargões brasileiros, de ficarmos sentados ou esperando que as bênçãos caiam do céu, nós temos que nos direcionarmos a Deus e buscar o Senhor. E buscar, e depois diz o texto, e converter os seus maus caminhos. Então, se os meus caminhos não são tão coerentes, ou se eles não agradam a Deus, impossível seria a minha vida ser abençoada, a minha família e meu povo e minha nação. Então o texto diz, converter os seus maus caminhos. Então precisa de uma mudança. Como eu dizia antes, lá em 2018, eu dizia que eu concordava que tinha que ter uma mudança na liderança, né? No Senado, na Câmara, enfim, tinha que ter mudanças mesmo no Estado, mas eu dizia que a mudança deveria ser interna e pessoal. A mudança que nós tanto almejamos lá em 2018, ela vai acontecendo à medida, obviamente, que muda as lideranças, muda a mente, o pensamento, mas à medida que eu e você vamos mudando, à medida que nós vamos melhorando. Talvez você concorde, e tantos colegas têm concordado comigo, que esse momento de pandemia é o momento que nós estamos sendo chamados para reflexão. Nós estamos sendo chamados para mudança. Eu estou vivendo um estilo de vida, um momento que eu não conhecia. E a semelhança de mim, todos os demais, né, estão em casa, raras exceções, uns estão trabalhando em áreas vitais e fundamentais, né? A gente tenta fazer o que pode, às vezes somos barrados e precisamos compreender esse momento e obedecer e esperar que haja uma mudança. Mas a mudança começa dentro de nós. Começa com o indivíduo, com o pessoal, e aí sim ela vai para a família, ela alcança a família, ela alcança a cidade, ela alcança um estado, melhor dizendo, e ela alcança uma nação, e ela pode alcançar os povos da terra. Então é um momento de mudança. Eu creio que o processo de mudança, ele está em curso. Não mudou lá nas eleições de 2018. Está mudando agora, vai mudar agora. E precisamos mudar. Todos, as nossas autoridades e nós, cada um de per si. Muito bem, essa é a nossa parte de clamar a Deus, de humilhar, de orar e buscar e nos converter, ou converter dos nossos maus caminhos. A parte tanto quanto importante, a parte de Deus, ele vem com a promessa poderosa e bendita. E ele não é homem para que minta, então a promessa de Deus ela será cumprida. E ele diz o seguinte, após esse procedimento nosso, né, ele diz, eu ouvirei você. O texto é muito pessoal. Eu ouvirei você, eu ouvirei sua família, eu ouvirei o Estado, eu ouvirei a nação.
desde que acontece esse espaço na nossa vida de clamor, de humildade, de busca e de oração, né? E de conversão. Então entra a parte de Deus de ouvir a nossa voz, ouvir o nosso clamor, para a glória dele. Ele diz, eu ouvirei dos céus, ou seja, ele vai nos ouvir independentemente da situação que nós estamos, quer seja de pandemia, quer seja de desemprego, quer seja de crise financeira ou espiritual, porque ele está acima. Quando o texto diz nos céus, não que ele está longe daqui, ou inacessível, ou que não está percebendo, pelo contrário, ele está presente, mas numa posição superior de Deus que ele é, acima da pandemia, acima da nossa incredulidade, acima dos nossos desacertos políticos, acima das nossas intrigas, desventura. Ele está acima, ele está numa posição celeste de todo-poderoso que é, e pronto para nos ouvir, na nossa necessidade que nós reconhecemos que temos, como nação brasileira, e como povo de Deus, e como pessoas que está buscando e esperando e deixando essa conversão celestial acontecer na nossa vida, e nos propomos, meu convite, meu apelo, nos propomos a buscar o Senhor por esta querida nação que é esse gigantesco Brasil maravilhoso. E aí, amados, dentro dessa promessa ampla, ele diz que nos ouve e nos perdoa. Ele nos perdoa no aspecto espiritual, interno, pessoal, a nossa alma e o nosso espírito. Ele trabalha, ele trata do nosso ser como um todo, corpo, alma e espírito, né? Começando no interior, na alma, no sentimento, na nossa natureza, na nossa personalidade, no nosso caráter. E esse tratamento, porque ele diz, perdoarei, sararei a sua terra, no sentido de povo e no sentido de nação e de geografia também. Ele sara, providenciando a cura, um tratamento que também envolve o nosso físico. E aí eu acho importante essa manifestação física, que ela vem em forma de alegria, de bons relacionamentos, de paz. A saúde é importantíssima, mas não tendo ela, também podemos estar firmes com o Senhor, alegres, e mantendo uma comunhão que talvez foi quebrada. Quando nós estamos na atividade, no trânsito, viajando, indo e voltando sem limites, e às vezes até um pouco sem refletir, sem pensar. Agora em lockdown, agora, né, reduzido nossa liberdade por conta da nossa própria saúde, esperamos que seja para o nosso próprio bem. Agora nós podemos reatar alguns relacionamentos quebrados. Aí você vai dizer, mas pastor, missionário, nem abraçar a gente não pode? Eu não estou abraçando ninguém. Meu netinho, minha esposa, eu não estou abraçando, eu estou por conta que eu estou cuidando deles da mesma forma que eles estão cuidando de mim. Não deixamos de amar, não deixamos de valorizar as pessoas. Eu penso que, ao contrário, nós estamos aprendendo a valorizar o ser humano agora, os nossos semelhantes. Estamos todos com muita saudade de uma confraternização, né? Quem sabe de um churrasquinho, um churrascão, Amanhã eu estarei fazendo, com a permissão de Deus, completando mais um ano de vida. Eu falei, e aí, Enzo, que é meu neto, o que a gente vai fazer? Ele falou, um bolo. Só um bolo, talvez. Então, só nós aqui de casa, não dá para chamar, não dá para juntar agora, mas nós estamos com vontade de fazer isso. Então, nós estamos nos preparando para reatar os nossos relacionamentos rompidos com pessoas tão queridas. Eu gostaria que você pensasse nisso, ok? E o texto prossegue dizendo, perdoarei, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E nesse particular, eu tenho procurado me dedicar muito ao povo brasileiro. Como
missionário que sou, como pai, esposo, como uma pessoa comum também, trabalhador, que está no meio de gente, que gosta de gente, eu tenho procurado focar nisso, que há doenças no nosso Brasil, que já tínhamos antes, doenças letais, que foram agravadas agora por conta da pandemia, mas na verdade muitas delas já estavam em nós, elas apenas manifestaram agora de uma forma mais agressiva, que nos faz agora refletir, parados que estamos, a gente precisa melhorar. A oportunidade que nós estamos tendo é de sair melhor desse lockdown, é de sair melhor dessa parada, porque nunca paramos. Nós nunca paramos, a maioria de nós nunca paramos, a nossa vida é uma correria desenfreada. Às vezes a gente não sabe medir a velocidade, não sabe para onde estamos indo, às vezes não sabemos o caminho que estamos percorrendo e às vezes não sabemos para onde vamos ou onde vamos chegar. E agora a gente está com essa possibilidade de pensar em tudo isso, para quando começarmos a andar com passos controlados e equilibrados, ok? E concluindo, o texto diz: os meus olhos estarão abertos, atentos os meus ouvidos. Olhos abertos e ouvidos atentos do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Os seus olhos estão bem abertos para você e os seus ouvidos estão bem atentos. Por isso, meus amados, vamos, povo de Deus, vamos clamar, vamos nos humilhar, vamos orar e buscar o Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu espero que você possa ter entendido essa simples mensagem, você possa refletir e você possa estar disposto a orar. Nós vamos, nesse momento, fazer uma breve oração pela sua vida e assim nós encerramos esta gravação. Acredito que até quinta-feira a gente vai conseguir fazer a live já ao vivo com vocês, ok? Oremos. Santo Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um momento desse presente aqui na sua presença, podendo falar aos nossos amigos, aos nossos compatriotas, ó Deus, às pessoas que andam conosco. Ó Deus querido, nós te pedimos uma bênção por essa nação brasileira. Ó Deus, pedimos uma bênção para o presidente da República, para os governadores, prefeitos, vereadores, senadores, deputados estaduais, federais, os diretores de empresas, autarquia, os empresários, funcionários, os trabalhadores em geral, os médicos, o pessoal da segurança, todo o nosso povo, Pai, especialmente os que estão enfermos, ou os que estão enlutados, que perderam seus entes queridos nesse momento de pandemia. Clamamos pelas pessoas que estão desempregadas, que estão com um problema sério nas suas finanças, que o Senhor intervenha nesse momento, trazendo a tua paz, a tua bênção, segundo a sua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe.